Hoje estamos de dois irmãos, nós estamos no Palms Night, vamos acompanhar o Café Colonial, encontro com a Herta. Vem junto com a gente. Agora eu estou aqui com ele, lindo, maravilhoso, simpático, meu grande amigo Roque Quirino Clark, que é sem dúvida nenhuma uma das pessoas de extrema importância da nossa Palms Night, da nossa Dois Irmãos. Quirino, fala um pouquinho. Quirino, tu vem da onde? É natural da onde? Eu sou natural de São Leopoldo na época ainda, mas morava lá na Picada São Paulo, na divisa com o município de Nova Petrópolis, naquela época, município de... Era Nova Petrópolis naquela época. E tu é de São Leopoldo, então, porque na época tudo era Dois Irmãos, São Leopoldo, tudo era uma coisa só. Tudo era uma coisa só, Morreuter, Vale, tudo era uma coisa só mesmo. Quirino, nós estamos num lugar muito especial, que é a Sociedade Santa Cecília, onde está acontecendo o Café Colonial. A Sociedade Santa Cecília faz parte da história da imigração alemã por tantos anos. E você mesmo me diz que muitos e muitos anos sempre teve coral. Fala um pouquinho dessa tua trajetória do coral. Tu hoje ainda é uma pessoa muito ativa, de extrema importância para todos nós nessa questão do canto coral. O canto coral, antigamente, era composto pelas famílias. As famílias, dentro das famílias, tinham coral às vezes, né? Que as famílias cantavam. Não tinha televisão, não tinha rádio na época dos primeiros imigrantes. Então eles tinham trazido da Alemanha muitos hinos, muitas que eles sabiam de cor, trouxeram livros de canto também. Depois vieram professores de canto, e que geralmente eram professores das escolas paroquiais que existiam na época. E essas escolas, os professores eram também regentes de coral. E assim foi fundado aqui em Dois Irmãos também o Coral Santa Cecília, que primeiramente era só coral de homens. Ah, só homens? Só homens, né? Porque a igreja naquela época, eles tinham o Mannhaus. Wie sagt man? Mannhaus, que é o homem da casa. Não, Não? era a parte de cima da igreja, nossa igreja, tem ainda ali. E lá só as mulheres não podiam subir. Entendi. Eu não sei, porque tinha uma escada, talvez ela tinha alguém, sabe como é? Se tu sobe lá em cima... Muss man aufpassen, gell? Aufpassen, yeah. E daí, então o coral era só de homens, eles sempre cantavam no coral, no coro lá em cima. Coro lá em cima, Lá né? em cima. Então, Aliás, aqui, Nini, só desculpa interromper, lá em cima também ficavam os órgãos também, né? Onde eles tocavam também. sim, o órgão ficava lá. Era isso que aí o Coral Santa Cecília se fundou. Não se sabe exatamente a data de fundação. Eu sei que a nossa bandeira, que atualmente nós ainda usamos, é de 1867. 1867. É a bandeira do coral. Mas provavelmente eles não fizeram a bandeira logo quando fundaram o coral. Ele deve ter menos anos antes. A primeira igrejinha aqui em Dois Irmãos foi construída em 1832. 1832, logo um pouco depois da chegada dos imigrantes. Sim, logo depois construíram uma igrejinha pequena. E depois, em 1868, parece, se não me engano, eles começaram a construir essa igreja que está aqui agora ainda, que é tombada pelo patrimônio, né? E hoje é um espaço cultural. E foi terminada nos anos 80, 1880. E o coral sempre estava presente naquela época, né? E sempre teve continuidade. E em cima desse coral, que tinha um salão antigo aqui, que foi comprado do proprietário, que era o Ott. Família Ott, parece que tinha um salão. Família Ott.
tinha uma família no salão antigo, então esse salão foi comprado e fundou a Sociedade Santa Cecília em cima do coral. Muito bem. Em cima do coral foi fundada a sociedade. Querininho, eu tenho uma curiosidade. Que eu sei que naquela época se cantava praticamente todas as músicas em alemão. Você é triste? Praticamente todas. Poucas em português. Depois, aos poucos, foi se introduzindo o português. Inclusive, as primeiras escolas aqui da colônia eram tudo em alemão. Nem os professores que chegaram sabiam falar português. Eles aprenderam aqui depois, né? Então, immer Deutsch gesungen. Sim, sempre muitas músicas em alemão. E tem muitas músicas clássicas, pessoal em casa, que ainda até hoje são cantadas desde aquela época, né? Sim, muitas. Nós temos músicas que ainda o nosso coral hoje atualmente está cantando ainda, né? Músicas que os alemães, que os nossos antepassados trouxeram junto, né? Cantaram naquela época e até hoje estão cantando ainda, né? Coisa boa. Quirino, e o Quirino, eu sei que tu sempre está ativo, tu está no Coral Santa Cecília, no Wir lieben das Leben, que é um grupo de cantos. É tão bonito manter essas tradições, né? Olha, antigamente era muito fácil manter um coral. Eu sei que quando eu era jovem, a gente torcia para crescer para poder entrar no coral. Torcia, todo mundo queria. Todo mundo queria. Queria participar. Tinha gente, às vezes aparecia pessoal que não tinha nenhum tino musical algum, mas queria participar do coral. Às vezes o regente tinha que... Sim ou não, tem que selecionar. Uma ginástica para despistar, né? E hoje, querido, hoje ainda continua o Coral Santa Cecília e o senhor continua regendo. Isso é muito importante para o senhor também se manter ativo e também manter essa cultura junto com o pessoal, né? Sim, isso é muito importante. Nós tentamos, hoje se torna difícil. O coral, nós temos os dois corais, depois o coral de homens e o coral misto. Eu regi desde 1992, eu assumi os dois corais. Depois fui até uns 2015, 2016, parece que eu entreguei o coral misto para o meu filho, que também é regente, que fez faculdade de música, né? E ele agora está regendo o coral misto e eu ainda estou continuando com o coral de homens. Mas o misto ainda é mais fácil de manter do que o coral de homens, porque os homens pouco querem participar. Hoje as mulheres querem participar mais. As mulheres ainda participam um pouco mais que os homens, né? Muito bem. Faz parte. Querido, quero te agradecer muito por esse bate-papo maravilhoso e dizer que nós estamos aqui nesse lugar onde muitos anos atrás começou o canto coral. Dankeschön. Bitte schön. Seid schön. Convido também todas as pessoas, os jovens, que participem do coral. É uma bênção, né? É uma bênção. Um canto, um coral, é cultura, é divertimento também ao mesmo tempo, é amizade que se forma dentro do coro, né? Muito bem. Esse então nosso querido Roque Quirino Klauck, o nosso regente dos coros em Dois Irmãos, contou um pouco das histórias da igreja do seu coral. Agora nós vamos entrevistar ele, o João Fia, o primeiro morador da Rua Zapiranca. Vamos ver? Querido! Continuando aqui nesse café colonial maravilhoso na Sociedade Santa Cecília, há poucos falamos com o nosso querido Roque Quirino Klauck. Agora vamos falar com ele, o João Fia, que é sem dúvida nenhuma uma das pessoas de extrema importância na nossa cidade, porque sabe tudo tá aqui. É o primeiro morador da rua Zapiranca, avenida, o segundo. Bist du der Zweite? Fala para nós um pouquinho isso. Da onde vem o João? De onde tu vem? O João vem de Arroiviado, nascido lá dia 5 de outubro de 1940, num sábado às 9 horas da noite. 9 Uhr. 9 Uhr. Um lugar chamado Philippsthal. Hoje Philippsthal. Philippsthal.
Nem conseguiram pôr no mapa e foi extinguido. Já saiu logo. Naquele tempo pertencia a São Leopoldo, a região. Depois trabalhava na roça, depois trabalhei um tempo em serraria. E em dia 17 de outubro de 1960 eu saí da casa do meu falecido pai, fui trabalhar em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E quando chega na Dois Irmãos? Cheguei em Dois Irmãos no Travessão em julho de 1965. Fui morar ali numa casa que era do pai do Peter Serra, do Normélio, da Florico. Isso, Normélio Zaipapa, das Haus. O japonês Asfaltrenke, o chalé, não existe mais o chalé. Ali eu fiquei até 1970. Aí eu fui 2 anos e meio para Santa Tecla, Gravataí. Acudir o sogro e a sogra, estavam com problema de enfermidade. E em 73, dia 4 de março, eu vim morar na Rua Sapiranga, num domingo de carnaval. No domingo de carnaval. João, vamos pegar um pouquinho. Claro, a Rua Sapiranga era apenas, eu acho que talvez uma, como se diz, como a gente fala antigamente, Altstraus, né? A estrada de chão, como Dois Irmãos era. Como é que tu via Dois Irmãos, antes de falar da Rua Sapiranga, como é que tu via Dois Irmãos quando eras uma Kleinstadt? Sim, cheguei a conhecer Dois Irmãos, que a rua principal era São Miguel e não tinha, era chão batido, né? Depois abriram a 25, aí começaram a abrir a Porto Alegre, foi indo. A Irineu Becker eu conhecia quando tinha uma pista só, quando foi aberto a recém, porque eu não participei da criação do município, no caso, quando foi emancipado, porque ainda eu estava lá no município porque foi Dois Irmãos, graças à Estância Velha se emancipar, Dois Irmãos conseguiu se emancipar. Se Estância Velha não se emancipa, Dois Irmãos não passaria município, porque tinha um problema de ligação territorial. Então, ali eu não acompanhei, mas a partir de 65 eu participei bastante da comunidade Dois Irmãos, né? E a Rua Sapiranga, tu tem memória como tudo começou, como era uma picata, daqui a pouco virou rua, o senhor era o segundo morador. Quem foi o primeiro morador? Alcide Saquiar. Ah, o Alcide O Saquiar. terceiro foi Alberto Winger, que veio 2 dias depois de que eu vim, dia 6 de março de 73. E quais são as boas lembranças da Rua Sapiranga em Dois Irmãos? Olha, eu só tenho lembranças boas da Sapiranga. Nós tínhamos uma estrada de chão batido, então ou nós tínhamos poeira ou nós tínhamos barro. E foi indo, depois em 75, construir a Corsã. Até se deu um caso, eu já tinha comprado o terreno onde eu moro hoje, porque eu vim morar na casa da Anastácia. E uma coisa que quero deixar bem claro e agradecer à irmã Anastácia, como é chamado popularmente. Ela me deu 5 meses de graça a casa para morar, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel de pobre. Olha, isso é gratidão, né? Eu agora, dia 4 de março, esse ano, quando completou os 50 anos, mandei bordar uma toalha com a data daquela vez e 50 anos e agradecendo, entreguei para a dona Anastácia. Parabéns, que bonito. Então, em 75, eles compraram, a prefeitura comprou os terrenos para fazer a Corsã. Inclusive, o Justino foi prefeito e ele até me xingou no bom sentido, que eu paguei muito caro o terreno onde hoje eu estou morando. 4.300 cruzeiros. Eles tiveram que pagar 4.000... Escutem bem, gente, 4.300 cruzeiros. Aí a prefeitura, eles insistiram, a família Collin, 4.500 cruzeiros para cada terreno, são 4 terrenos onde foi construída a Corsã. Eu até tenho uma foto tirada de lá para o lado de leste para oeste,
de 75 em casa, emoldurado. E aí depois foi aumentando. Pior é que eles entraram com a água na Sapiranga e vieram para o centro. E deixaram nós sem água. Ah, vocês ficaram sem água, fizeram um chlup por cima. Aí nós se reunimos entre 10 moradores e propriedade de terreno e abrimos 128 metros de vala a picareta para nós conseguir levar água até na minha casa. Custou 420 cruzeiros. Os canos e nós pagamos particular. Que coisa. João, que bom poder falar contigo um pouquinho. Nós estamos aqui hoje fazendo a cobertura à Vale TV. Nós estamos trazendo um pouquinho do nosso Baumschneid, dos nossos dois irmãos. Há pouco falamos com Querina, agora com o João na Rua Sapiranga. E para nós assim, finalizar uma coisa maravilhosa que tu tenha em memória, assim, João, que tu não esquece mais da nossa cidade. Ah, não. O que eu não vou esquecer mais é que eu fiz a minha vida aqui. Eu fui bem recebido, cheguei pobre, como eu falei há pouco, mas eu tive um apoio do pessoal, Herberto Kunz, Arlindo Wirth, Cirilo Hendrich, o dentista aí, o nosso Wendling aqui, né? Então essas pessoas, eles não me ajudaram com dinheiro, mas acreditaram em mim, me deram apoio. Então te acolheram, né? Me acolheram muito bem. Logo, os Vino Petri logo veio atrás de mim, porque comecei a cantar em coral com 16 anos de idade. Logo me trouxe para Santa Cecília, dentro da diretoria, dentro do conselho, e aí a gente foi levando. E eu consegui criar meus filhos, graças a Deus. São 3 filhos, eles não são perfeitos, mas são cidadãos de bem. E estão todos bem. Eu tive 2 sonhos na vida. Ter uma casa digna para a esposa morar, e outro, meus filhos não precisassem começar a vida como eu tive que começar. Não é culpa do meu pai, porque nós éramos de família... Era difícil na época. Difícil, muito difícil. Só que a gente lutou, não se entregou, não é que nem hoje. A gente não perdeu nada. Eu sempre trabalhei direto. Até hoje, eu levanto 4 horas da manhã, 5 horas eu já começo a trabalhar, mesmo com os meus 39 anos e pouco. Coisa boa! Esse nosso querido João Fier fazendo esse bate-papo hoje aqui no Café Colonial em Dois Irmãos. João, muito, muito Dankeschön. Liebe Kuss. Nichts zu danken. Ich danke euch, dass ihr an mich gekommen seid. Ich weiß nicht wie, mas eu sempre estou à disposição para contar histórias. Eu sei muita história de Dois Irmãos. No caso, a PR-116. E como é que começou a PR-116? Ela já estava transitável, não tem? Mas como é que era o nome antes de PR-116? Era federal? Como é que era? Era BR-2. BR-2. Sim. E as corridas de automóvel que nós assistimos aqui, ninguém mais se lembra disso. Onde tinha as corridas de automóvel. De carreteira. O último que faleceu dos motoristas foi José Asmus. Era Catarina Andriata, Diogo Elvanger, João Elvanger, Ítalo Bertão, Nativo Camussato, Antônio Pecoraro, Henrique Ivers e José Asmus, mais alguns que eu não me lembro. Olha, isso é história. Quem é que sabe de Dois Irmãos? Nem 5% não sabe mais isso aí dos Dois Irmãos. Então, é uma pena que nós não escrevemos mais a nossa história. Mas está a tempo ainda. Cada pessoa de idade que falece, nós enterramos uma parte da nossa história. Mas dá tempo e por isso que nós estamos fazendo essa matéria. Obrigado! Vamos chamar aqui o nosso querido amigo Juarez Stein. Eu estou aqui com o Juarez Stein, nosso vice-prefeito de Dois Irmãos, que já foi nosso prefeito, já foi vereador, conhece toda a nossa história. Juarez, há pouco eu estava falando com o João Fier,
Ele falou tá a Avenida Sapiranga. Eu estava falando com o nosso querido, o Roque Quirino Clau, que falou dos corais. Ele lembrou das primeiras igrejas. Estava falando com o prefeito sobre a importância do café colonial. E agora, há pouco tempo, se não me falha a memória, ano passado, Charisse, eu queria que tu resgatasse um pouquinho para mim. Foi comprado o nosso moinho Kohler, que é, sem dúvida nenhuma, um dos lugares de extrema importância para o nosso Palmstad, não é verdade? Foi comprado. Aliás, foi um grande momento. Herta, deixa eu contar isso para ti. Há 25, 23, 24, 25 anos atrás, nós já tínhamos a intenção de recuperar o moinho. E a família também queria, né? E tivemos até o apoio do consulado alemão para fazer um investimento no sentido de segurar, porque ele está precário, ele está realmente precário. E entra governo e sai governo e aquilo parou. Mas nunca desistimos e tampouco a família desistiu. Na época a família contratou inclusive projeto técnico, um projeto caro para a recuperação do moinho. Não aconteceu. E agora, no governo do Jerry Meneghetti, ele entendeu que era hora de fazer alguma coisa, que ele está de fato bastante precário, e fomos lá e compramos o moinho, tá? Então agora a responsabilidade sobre esse bem tombado é do município, o município que tem que cuidar. Passamos por um susto agora imenso, porque ele fica do lado do Arroio Feitoria e as águas, o que aconteceu em 1965 se repetiu. As águas invadiram o moinho e causaram ainda mais danos. Mas nós não desistimos. A empresa que vai fazer a restauração é a mais conceituada, no nosso entendimento, a mais conceituada do estado para fazer a restauração. Foi a mesma empresa que fez a restauração da antiga igreja matriz. E eles estão confeccionando, estão trabalhando no projeto técnico, para concluir o projeto técnico. E isso deve agora acontecer dentro de 2, 3 meses, nós vamos receber o projeto. E aí vai ser feito um momento solene de lançamento da restauração do moinho Kohler. Muito bem. Ele é tão especial. Ele foi construído em 1854. A ponte do lado, Isso eu ia perguntar, porque a ponte é de 1855. É estilo romano, e os responsáveis, de certa forma, pela construção foram os mesmos engenheiros, vamos dizer assim. Então só isso já é um núcleo ali importante. E assim, houve certamente um esforço gigantesco para construir. Vão olhar a construção, resistiu a tudo isso, a essas décadas e décadas, está ali. Agora, claro, vai ser um trabalho longo e, evidentemente, um investimento alto. Nós vamos ter que buscar, através das leis de incentivos, tanto do Estado quanto da União, nós vamos ter que buscar o apoio de empresas grandes, inclusive grandes, e explicar a importância dessa restauração. O consulado já tem essa percepção. O IFAI conhece todo aquele núcleo e está também torcendo para que tudo corra bem. Então, Herta, nós vamos estar juntos muito em breve no lançamento do anúncio de restauração do moinho Kohler, e vai ser um momento histórico. Aliás, Dois Irmãos é uma das cidades de referência em tombamento histórico. Nós temos várias casas que já são tombadas, casas maravilhosas que estão aí até hoje, graças a esses projetos fantásticos. Hoje, Dois Irmãos, dá para dizer que tem, além do tombamento histórico, nós temos muitas coisas que nós estamos levando para o bicentenário de uma maneira muito carinhosa, né, Juarez? Temos ainda a nossa agricultura familiar, não tão grande, mas temos ainda pessoas que falam o nosso dialeto no Hunsrück, temos algum grupo de dança folclórica, tem aula de alemão em alguma escola. Então, quero dizer que nós estamos dentro de um processo e podemos dizer que nós vamos além dos 200 anos. Temos a preocupação com a destinação do lixo, com a limpeza da cidade. Nós temos a preocupação com as nossas crianças, com a educação. Nós temos escolas maravilhosas. Nós temos toda a estrutura necessária para continuar desenvolvendo um grande trabalho na educação, a mesma coisa na saúde, mas um pouco ainda dos prédios tombados.
Nós temos uma característica em Dois Irmãos. Praticamente todos estão na São Miguel, a antiga Estrada Geral. Ali estão desde o museu da antiga igreja matriz, a Sociedade de Atiradores da Santa Cecília, os diversos prédios tombados. É uma riqueza e tudo próximo. E isso enriquece o conjunto tombado, enriquece muito. Podemos dizer tranquilamente que a Avenida São Miguel também é patrimônio. É patrimônio de interesse histórico, cultural, enfim. É o que nós temos de mais rico a São Miguel. Tudo aconteceu a partir da São Miguel. Temos que cuidar dela. Xarés, obrigado. Nós vamos continuar falando nos próximos dias, falar mais da história do Baumschnitz, das nossas ruas, do nosso moinho, da nossa igreja. Vamos trazer pessoas para estar conversando. Beijo! Estamos nos quase 199 anos da imigração alemã, mais uma edição desse tradicional café colonial aqui na Sociedade Santa Cecília, que é um lugar tradicional, né? Então está tudo em casa. Prefeito, qual a importância desse café e a proximidade dos 199 anos da imigração alemã? Bom, o café colonial e a imigração alemã tem tudo a ver, né? Então nós estamos chegando próximo de um bicentenário da imigração alemã e o café colonial é uma tradição que surgiu através dos nossos colonizadores, dos nossos imigrantes que juntavam aquele alimento que se tinha em casa, né? E se fazia o melhor possível para as comemorações, enfim. E a partir daí surgiu esse banquete que hoje é o café colonial, né? E Dois Irmãos tem essa história bonita relacionada ao café colonial, porque antes mesmo da emancipação de Dois Irmãos, emancipação político-administrativa, Dois Irmãos já era parada obrigatória para quem passava pela rodovia aqui degustar um café colonial. Então o que nós estamos fazendo com esse evento é buscar fortalecer essa tradição e estimular que mais estabelecimentos ofereçam um café colonial e estimular que mais consumidores consumam o café colonial. Prefeito, há pouco eu falei com o Roque Querino Clau, com o nosso regente eterno, falou das igrejas, falou dos corais, da Sociedade Santa Cecília, que tem mais de 120 anos o canto coral. Falei com o seu nosso querido João Fia, que lembrou da Avenida Sapiranga. Falei há pouquinho também com Michael Enkelmann, falando das cervejarias. Tudo isso está dentro do nosso contexto da imigração alemã, do nosso Baumschnitz, do nosso bicentenário que está chegando. Como é importante trazer esses resgates, né? Muito importante. É a história, e através dessas pessoas nós ainda temos a história viva do nosso município, das nossas tradições, né? Vinculadas à tradição germânica. E é importante a gente aproveitar esses depoimentos históricos, esses relatos dessas pessoas, para que a gente possa preservar e construir cada vez mais uma história mais bonita, porque no momento que essas pessoas partirem e nós não deixarmos registro de todos esses relatos, de todas essas vivências, aí nós perdemos a nossa história. E o nosso propósito aqui é outro, muito ao contrário, é manter as nossas raízes, não esquecer de onde nós viemos e preservar essa história que é tão bonita, né? É verdade. Prefeito, e as festividades? Eu estou sabendo que no Kerp nós vamos lançar os 300 dias, é isso? Me corrige se eu estou errada. Contagem regressiva de 300 dias para o bicentenário da imigração alemã. Uma data tão especial não poderia cair em outra data tão especial também, outra data melhor, que é o nosso Kerp de São Miguel, que tem na sua origem, né, a colonização do nosso território aqui, da Baumschnitz, que hoje é a nossa Dois Irmãos. Então, a partir do nosso Kerp de São Miguel, nós estaremos na expectativa contando os 300 dias até chegar à comemoração do bicentenário da imigração alemã no Brasil. E eu tenho certeza que esse momento vai ser tão especial que nós podemos fazer uma contagem de como o nosso Kerp começou, como ele evoluiu, como ele está hoje, como ele era antigamente, que era nas suas casas. Enfim, a gente vai poder fazer um memorial muito bonito, não é, prefeito? Sem dúvida nenhuma. É importantíssimo, né? Esse momento nós temos que aproveitar ele ao máximo. O bicentenário só acontece uma vez, então nós precisamos buscar fazer os resgates históricos necessários para que nós possamos deixar registrado esse momento, registrada essa história de quase 200 anos e aí sim partir para o próximo centenário, né?
não estaremos mais aqui, mas esperamos que com o trabalho que está sendo feito agora, as próximas gerações façam o máximo como nós estamos fazendo para preservar essa história e fazer as comemorações de todos os centenários que estão por vir. Obrigado, prefeito. Um bom café colonial, tá bom? Já vai ser a abertura agora tem esse café colonial maravilhoso. A Vale TV, aqui em Dois Irmãos, na Sociedade Santa Cecília. Olha que maravilha, que coisas gostosas. Temos rosca, pão de milho, temos várias coisas, cuca de cor e chantou. Isto tudo para o café colonial aqui em Dois Irmãos. O café colonial que é uma das tradições da nossa cidade, Dois Irmãos, e o Baumschnitz, que muitos e muitos e muitos anos sempre teve o seu café colonial. Restaurantes famosos que nós sempre tivemos, Santa Helena, tivemos a Sociedade Atiradores, Sociedade Santa Cecília e de muitas tradições. E hoje, aqui, mais uma vez trazendo esse café colonial maravilhoso e gostoso em nossa cidade para comemorar os 199 anos da imigração alemã no Brasil, rumo aos 200 anos. Eu estou com ela, linda, maravilhosa, simpática Maria Helena, que é gerente do Sicredi da agência São Miguel. Está aqui com a gente hoje nesse café maravilhoso. Olha, Maria Helena, eu estou tão feliz que tu esteja aqui hoje, que o Sicredi participa de todas as ações. Como é bonito ver o Sicredi participante, não é verdade? Legal, Herta. Para nós é muito especial também estar aqui hoje, né? É um evento que valoriza a cultura da nossa cidade, né? A colonização alemã, né? Enfim, a questão do bicentenário também. Então, para a gente é um prazer muito grande estar aqui. Maria Helena, uma coisa muito bacana que a gente pode dizer, Sicredi completou 120 anos e nós estamos chegando nos 200 anos. O Sicredi faz parte, sem dúvida nenhuma, de todo esse processo, desde a agricultura familiar, hoje já na pequena e média empresa, na industrialização, no agronegócio, e sempre esteve ao lado. Como é importante ver o Sicredi junto nesses 200 anos. Isso aí, a cooperativa nasceu em Nova Petrópolis, na linha Imperial, né? Uma cidade de origem germânica, né? Então tem tudo a ver com o bicentenário da imigração alemã. E hoje sim, né? A gente precisou se inovar, buscar novos lados, né? Enfim, e também estar junto das empresas e, claro, continuamos sempre junto do agronegócio também. Aliás, nós estamos indo levar agora, há poucos dias, o caminho de Hans, que mostra um pouquinho desse processo de cooperativismo, junto, né, na Alemanha e também lá na cidade onde nasceu o nosso querido padre Theodor Amstein. É importante a gente divulgar o caminho de Hans e mostrar para as pessoas que nada foi fácil. É um sonho, mas se realizou. Isso aí. O filme ele é muito legal, né? Tem atores locais também que fazem esse filme, né? Então é muito importante os associados da cooperativa e a comunidade em si conhecerem a história da cooperativa que são associados, né? Então é muito legal esse trabalho também de divulgação, né? Obrigado, querida. Beijo! Estou aqui com Miguel Enkelmann, proprietário da cervejaria Hunsrück, que leva o nome de Hunsrück, que é o nosso dialeto da nossa região da Renânia-Palatinata, do Deutschland. E o Miguel é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que a gente sempre tem que conversar. Por quê? Porque ele é de uma extrema importância para a nossa cultura alemã. E hoje estamos aqui no café e ele está com a gente. Miguel, como é bonito ver a casa cheia e mais uma vez trazer essa cultura do café colonial e as pessoas virem prestigiar. Eu acho que isso é muito importante, tia Herta. Resgata um pouco aquilo que nos trouxe até aqui, nosso passado. A gente tem que sempre olhar o passado como uma base daquilo que nós estamos no presente. O futuro a gente pode olhar de várias maneiras, mas o passado tem que ser respeitado. E eu acho que essa cultura germânica do café colonial, esse resgate, que Dois Irmãos faz, outras cidades fazem, é muito importante. Eu acho que uma sugestão que vale para essa comissão que faz esse evento para o ano que vem fazer ele um pouco mais cedo.
março, abril, onde é que nós vamos dar o pontapé inicial, onde é que nós podemos atiçar outras empresas, outros restaurantes, outros comércios que possam se envolver nesse mês do Café Colonial que foi determinado em Dois Irmãos, que é julho. Coisa maravilhosa, ótima sugestão. Miquel, estamos próximos dos 199 anos da imigração alemã, ano que vem são 200 anos, e a gente sabe tu é um dos pioneiros nas cervejarias aqui na nossa região. A gente pode dizer isso tranquilamente. E eu vejo o quanto isso é importante, a união das cervejarias e ainda caminhar para o nosso bicentenário. Claro, vamos comemorar primeiro os nossos 199 anos, que são tão importantes como os 200. Como é que tu vê tudo isso, as comemorações, as preparações? Eu acho que esse movimento dos 200 anos ele é muito importante. Lógico, você não vai fazer 200 sem fazer 199. O primeiro marco vai ser daqui uns dias, quando se bate os 199 anos. Eu acho que na sequência, essa marca 200 anos ela é muito importante. Dois Irmãos, por exemplo, foi coroado com uma marca de 300 dias da imigração, que é no dia 29 de setembro, que é o dia do Querpe de São Miguel, nosso padroeiro. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente mexe, está relacionado à cultura alemã. Podemos não concordar com tudo, mas temos que respeitar o nosso passado. Eles nos trouxeram aqui, são 200 anos de história. E esses 200 anos de história, eu acho que, tia Herta, tem que ser resgatados da melhor maneira possível e tem que ser comemorados da melhor maneira possível. Eu percebo que o Estado vai fazer um belo trabalho. Eu acho que as comunidades vão se envolver, as prefeituras estão envolvidas e a comunidade vai fazer a sua parte, mas ela tem que ser atiçada por pessoas como você, como o Poder Público dos Irmãos, até como a Hunsrück, porque o nosso nome ele é oriundo toda essa história. A gente pode construir vários capítulos para culminar ano que vem, em julho, quando é o bicentenário da imigração alemã. Tem uma coisa que eu sempre digo, Miquel, que é muito importante, o pessoal em casa, na Vale TV, também quem está nos assistindo, que a gente tem que pontuar as coisas que nós temos ainda e o que nós podemos resgatar. Por exemplo, você resgata a cervejaria Hunsrück como um patrimônio. Quem está chegando? Chamar o rei do Querpe. Claro, vem cá o rei do Querpe. Seu Tarsi, né? Então, como rei, Tarsi? Alles gut. Vem aqui, nosso querido Tarsi, nosso eterno rei do Michelskerbe. Tarsi, isso não tem, né? Tarsi é o nosso eterno rei do Michelskerbe. Sim, eu assumi mais um ano agora. Muito bem, parabéns. Arrumei uma princesa para mim. Muito bom. Ela vai ser minha rainha. Lança ela agora, já 199 anos da imigração alemã, nos 200 anos nós vamos estar juntos já com a rainha e também nosso eterno rei. A vontade é participar mesmo. Ai, coisa boa. Aquilo que eu falei antes, Herta, tem por trás dessa comemoração tem toda uma história. Tem a história do meu pai, da minha família. Isso não são coisas pessoais. Não é porque a Hunsrück é um dialeto, não é que ela é uma cervejaria. Todas as outras cervejarias, independente de Dois Irmãos e outras, são importantes. Mas a gente precisa resgatar a história dessa imigração alemã. Ela, por trás desse resgate todo, vai ter alguns capítulos que nós vamos ficar orgulhosos amanhã ou depois de ler isso. Então nós precisamos escrever uma história hoje. Amanhã é um futuro. O passado nos deu essa oportunidade de escrever a história. Então eu, o seu Darcy, a tia Herta, o pessoal da rádio, o pessoal da prefeitura, eu acho que nós temos a obrigação de fazer a descritivo dessa história. Coisa boa. Miquel, muito obrigado, tá bom? Eu estava dizendo antes do Tarsi chegar que o importante é a gente cultivar e trazer as nossas folclores, o que nos remete, seja o canto coral, seja o falar, seja a cerveja, seja a gastronomia, seja todos os caminhos. Talvez o pai vai se lembrar mais. Um dia eu vi uma foto no quintal do meu avô, lá na casa do meu avô, com um barril de chopp. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com a história. Com certeza. São coisas que nós
Nós como cidadãos civis, o Darcy como cidadão, você como cidadã, nós precisamos resgatar isso e fazer com que o poder público se envolva, porque é ele que vai fazer com que isso se torne um marco maior ainda. Muito bem. Obrigado, Miguel. Vale TV no Café Colonial em Dois Irmãos. E eu estou aqui com as lindas, maravilhosas, nossas soberanas do Baumschneid, dos Dois Irmãos, lindas, maravilhosas. Como é teu nome todo? O meu nome é Laura Ribnich Klein, eu sou a segunda princesa de Dois Irmãos. Tu é Ribnich? Ribnich. Olha que bonito, Ribnich, nosso prefeito Ribnich. E aqui nós temos? A rainha Maria Cecília Ló. Muito bem. Primeira princesa Laura Gabriela Nino. Muito bom. Meninas, como é que é representar uma cidade que está junto com a imigração alemã completando quase 200 anos? Estamos no 199. Qual é a importância disso para vocês que são jovens, que vão lá pesquisar, mostrar quanto tem valores a nossa cidade, o que tem na nossa cidade? Como é que é para ti isto? Para mim é uma rica história, onde eu posso carregar toda a força e todo o carinho que os imigrantes trouxeram junto com da Alemanha para o Brasil, né? Que foi uma história muito difícil, uma lida muito grande para batalhar e chegar até onde a gente está hoje. Muito bem. E para ti, como é? Bom, como a Laura falou, eu acho que é representar tudo isso que aconteceu até chegar nesses 200 anos, né? Toda essa luta que as pessoas tiveram, que ainda tem dia a dia para fazer Dois Irmãos crescer, para fazer todo esse desenvolvimento que a gente tem hoje em dia, para ter a nossa cidade bonita que é hoje em dia, né? Bem, e para a rainha? Eu considero a representação que a gente faz algo que é uma honra gigantesca, representar todas essas pessoas, a história dessas pessoas, a nossa história e os valores, a perseverança, a dedicação dessas pessoas, o esforço delas em fazer um lugar que era uma picada no meio do mato, nessa cidade, nessa região linda que a gente tem hoje. Vamos tentar. Vocês falam alguma coisa em alemão? Du sprichst kleines bisschen. Viel. Viel? Sprichst du viel? Ah, wie gut. Dann schicken liebe Kuss von unser Leid von der Vale TV daheim. Kusse für liebe Leute in Vale TV. Kuss. Dankeschön. E aí, vamos lá. O que nós podemos dizer ali? Unser liebe Freundin, ein lieber Kuss. Dies lá. An liebe Freundin, an liebe Grüße. Freundin. Muito bem, beijo para os nossos amigos. E o que é? E vai lá, fala lá. Convida lá para todos os Leute einladen für die Michelskerbe. Convidar para o Michelskerbe, tudo em alemão. Come to Michelskerbe aqui em Dois Irmãos Baumschneid. Muito bom! Obrigado, meninas, sucesso e parabéns. Parabéns e muito obrigado por vocês levar a nossa cidade de coração para todos esses cantos, tá bom? Sucesso sempre para vocês, tá bom? Beijo! E assim foi nossa noite maravilhosa aqui em Dois Irmãos com o encontro com a Herta. Quero agradecer a cada um que você está junto com a gente. Ah, e não esquece, entra lá no YouTube Herta Klein, entra lá no Facebook, no Instagram e também, é claro, nas redes sociais da Vale TV e fique junto com a gente no encontro com a Herta. Liebe Kuss für euch, querido!